Bom, e no dia de hoje a gente conversa com mais um parlamentar, um escolhido, eleito pelo voto popular na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP. Desta vez a gente conversa com a deputada estadual Débora Almeida, pelo PSDB, que gentilmente nos recebe para falar aqui com a equipe do Portal de Prefeitura nas nossas redes sociais, e também o nosso material aqui da entrevista vai ser reproduzido nas emissoras de rádio parceiras que fazem aí a retransmissão do nosso programa diário. Deputada, a senhora chega à Casa Legislativa Estadual de Pernambuco, depois de 2 mandatos aí como prefeita e, inclusive, muito bem avaliada, diga-se de passagem. Muda certamente alguma coisa nesses 6 meses aí, quase concluindo 6 meses no mandato? Não sei se a senhora já foi vereadora, de repente, mas também ainda assim é um legislativo diferente, não é? Eu queria então agradecer desde já pela atenção e poder bater um papo junto com a gente aqui com a equipe do Portal de Prefeitura. Seja bem-vinda. Primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade da gente estar podendo conversar, Rodolfo, muito obrigada. E dizer, minha primeira experiência, né, no Legislativo, eu já tive uma experiência no Executivo como prefeita durante 8 anos, mas no Legislativo essa é a primeira vez, mas estou gostando demais, estou gostando muito. Eu até comparando assim, com algumas pessoas que perguntando como é que está, e aí eu dizendo que o trabalho parlamentar do deputado é muito parecido com o trabalho de um advogado, né? Você tem causas, né, bandeiras que você defende, que você faz a articulação para você conseguir, né, fazer um posicionamento dessas bandeiras aqui dentro da casa. Então, estou gostando bastante. Então, e dentro dessa questão das bandeiras, vamos assim dizer, praticamente a senhora tem aí uma atuação em quase tudo, né? Pelo menos o que a gente verificou aqui e viu de seu trabalho. Claro, tem a questão do agro ali, a sua região também. Mas, de modo geral, o que seria essa sua bandeira principal, deputada? Eu venho de uma região, né, grande produtora, né, onde a gente tem um povo muito trabalhador, que é a região do Agreste. Uhum. Né? Então, a gente tem ali muito forte o agro, né, a bacia leiteira, a avicultura, a agricultura familiar. Então, a gente vem aqui defender exatamente, né, essa região produtiva. E aí, ao lado ainda desse setor agro, nós temos o polo de confecções, né, ali pegando Santa Cruz, Caruaru, né, São Caetano, toda aquela região dali que também vive, né, dessa confecção, né, dessa produção. E a geração de emprego e renda que tudo isso envolve. Então, como você falou, a gente, além dessas bandeiras, a gente está trabalhando muito firme aqui, né, em outra área, que é a questão do desenvolvimento econômico, né? Inclusive, nós fazemos parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui da Casa, da Comissão também de Constituição, Legislação e Justiça, da Comissão de Finanças, como titular, eu sou presidente, e aí a gente está também na Secretaria, na Comissão de Agricultura e na da Mulher. E foi bem interessante, assim, Rodolfo, quando há uma oportunidade, quando você tem de ter sido prefeita, você vive muito próximo e diariamente dos problemas, né, dos problemas que acontecem na vida das pessoas. E aí você tem uma vivência muito próxima da educação, né, de todos os desafios que é fazer educação, os desafios da saúde, né, e de geração de emprego, geração de renda. Então, a gente traz também essa nossa experiência como prefeita de poder estar colaborando, né, nesses debates. Então, e aí desse fato, também a senhora chegou a citar algumas comissões, a senhora se torna a primeira mulher à Comissão de Finanças do Orçamento, né, da Casa, Joaquim Nabuco, que é a ALEP, e também, dentre essa sua atuação lá em São Bento do Una, acabou tendo essa representatividade como a voz do Agreste, também a deputada do Agro, por tudo isso, deputada? Isso, exatamente, né? Por conta a gente vem dessa região, nós viemos desse segmento, né? É tão interessante, Rodolfo, a nossa região ali do Agreste, ela sofre muito com infraestrutura básica, de falta de água, falta de estradas, mas a gente tem 2 coisas que são fundamentais. Um povo muito trabalhador, muito guerreiro, né, que não pensou nesses desafios. Pelo contrário,
buscou uma janela de oportunidade e transformou cada desafio em oportunidade, né? Tanto na confecção quanto no agro. Então, essa vivência de dia a dia de lá, a gente traz essa experiência para cá. Perfeito. Como essa parlamentar que agora chega, o que a senhora já consegue colocar, né? Chegou a apresentar algumas ideias, seus projetos, até porque a casa ainda está, né, chegando a nova legislatura. E como é que está nesse projeto da senhora mesmo, que a senhora tem apresentado aí como projetos, requerimentos e tudo mais? Nós já apresentamos alguns projetos, né? Teve um dos nossos projetos que já foi aprovado, né? Que foi, tem uma lei aqui que ela proibia a entrada de carros a combustão no arquipélago de Fernando de Noronha a partir de 12 de agosto de 2023. Então, conversando com o setor, né, de turismo lá da ilha, né, aqui nós apresentamos um projeto para prorrogar esse prazo. Por quê? A ilha ficou fechada durante aquele período da pandemia. A gente tem também uma obra do aeroporto que diminuiu o fluxo de turistas, né, na chegada no aeroporto por conta da limitação de chegada de grandes aviões. Então, o segmento lá, né, de turismo está com dificuldade, inclusive a própria indústria, né, automobilística. Então, você não tem também à disposição carros elétricos, por exemplo, 4x4, ônibus e tantas outras coisas, com um preço, né, que seja também competitivo para quem está desenvolvendo. E aí a gente apresentou outros projetos também, né, do Parlamento Jovem, né, que é voltado mais para a educação e trazer exatamente a participação dos jovens aqui para dentro da Assembleia. Temos relatorias muito importantes, né, de projetos voltados principalmente para o agro, para a nossa região. Por exemplo, eu estou com um projeto, peguei uma relatoria de um projeto que tem um grande impacto na confecção, nos artesãos lá de Cachoeirinha. Tem um projeto aqui, né, que foi apresentado por um parlamentar, que proíbe a fabricação e a venda de esporas, né? Esporas é aquele que você usa no calcanhar, em vaquejadas, em cavalgadas, quando você está cavalgando. E aí a gente pegou, né, esse projeto, que é uma relatoria muito importante, né, para que a gente analise, e aí a gente apresentou um relatório, parecer, né, pela rejeição. Por quê? Porque interfere na atividade econômica, né, e tem um grande impacto. Já existe uma regulamentação sobre o uso de esporas e sobre a vaquejada, uma regulamentação, inclusive, federal, né, e as próprias associações de vaquejadas já têm sua regulamentação. Então, a gente está acompanhando, pegando essas pautas que são muito importantes, apresentando emendas importantes, né. Tem um outro projeto que nós apresentamos, que ele prevê uma proteção, um cuidado para mulheres quando estão em festas, em bares, em restaurantes, dando à mulher uma proteção e até um cuidado de acompanhamento quando ela é vítima de assédio, né, naquela festa. Então, a gente apresentou também esses projetos. E aí estão tramitando. Mas, Rodolfo, esses primeiros 6 meses foi mais para entender o funcionamento da casa. A dinâmica apesar de toda, ser do direito, né? Não, diferente. Eu estava conversando agora com os parlamentares, normalmente a gente sempre almoça juntos ali no Buraco Frio, e eu comentando, eu sou do ramo do direito, né? Eu sou procuradora federal, sou advogada, mas o regimento interno aqui, ele é bastante confuso, entendeu? Ele tem algumas omissões, algumas aberturas. Então, eu estudei o regimento interno em janeiro, antes de entrar. Vai propor modificação? A gente já teve uma modificação, inclusive está tendo agora algumas modificações, e o regimento ele foi mudado, inclusive, em janeiro, antes da gente chegar. E é tão interessante, Rodolfo, eu estudei o regimento em janeiro, estudei em fevereiro, quando eu entrei, e eu estou fazendo uma nova estudo agora, né, uma nova releitura, porque a partir do momento que você começa a funcionar, você começa a entender algumas coisas, mas ela é bem confusa, assim, é uma lei bem confusa. Admiro, né, aqueles parlamentares que têm um domínio, né, de todo o regimento. Eu estou ainda aprendendo, patinando nessa parte aí, mas estou me esforçando também para ter um domínio também sobre o regimento, que é quem dá o trâmite dos projetos, dos processos, né, de tudo que acontece aqui dentro dessa casa. Então, esses primeiros 6 meses, eles foram mais para entender o próprio funcionamento da casa. E é bem diferente quem é executivo de legislativo. Eu já fui de executivo.
e aqui é legislativo. Então, o legislativo exige também do parlamentar uma atuação muito proativa. Você tem que ser proativo, você tem que caçar problema e tem que ir se posicionando, se colocando. Então, é diferente do executivo. Então, esses primeiros 6 meses foi muito para entender tudo isso. Bom, a gente conversa com a deputada estadual Débora Almeida, do PSDB, nessa conversa aqui com a equipe do Portal de Prefeitura, para a gente destacar também algumas ações da parlamentar que chega como estreante na Casa Legislativa. Deputada, agora me diga, assuntos, vou trazer em tópicos, tá? Transporte, mobilidade. Hoje a gente está tendo aí um caos com o problema do metrô. Tá, não é municipal, não é estadual, é federal, mas os poderes podem e devem, inclusive, se juntar, né, junto com os poderes, tanto do município estadual e o legislativo, para a gente chegar a alguma solução. O metrô agora teve um rompimento da rede elétrica, pegou fogo, explosão, está parado toda a linha sul na capital. E eu dizia há pouco, antes da gente fazer a entrevista no ar, no rádio, que o metrô, ele clama, ele grita por socorro. O que é que a senhora tem acompanhado? Inclusive, teve uma audiência pública, antes de ontem, se não estiver enganado, sobre isso também na Alep. Isso, Rodolfo, nós tivemos a audiência pública ontem, né, exatamente para falar sobre o transporte público na região metropolitana. E aqui eu trago para você que esse problema do transporte público, ele não é apenas da região metropolitana, ele é de Pernambuco como um todo, né? É muito importante nós falarmos. Por quê? Eu lembro que em 97, 96, eu entrei na faculdade em 97, e eu lembro que lá atrás a gente tinha linhas de ônibus, né, do interior, a gente tinha Jotude, a gente tinha Progresso, e a gente tinha um transporte coletivo à disposição, né, para que as pessoas pudessem, né, fazer uso dele. E hoje a gente não tem. As opções para quem mora no interior, para chegar aqui na capital, são muito restritas, né? Por exemplo, pessoas que hoje estão fazendo esse transporte. Mas essa opção a gente não tem tanto. Então, é muito importante a gente fazer esse debate, né, da melhoria do transporte público, não apenas na região metropolitana, mas como um todo. Você vai, por exemplo, você visita cidades. No Carnaval eu fui para Paris. Você tem uma rede de metrô e de trens funcionando perfeitamente, um transporte público, né, muito bom, que você vai, que você circula, que você vai para um canto, que vai para outro, e você consegue chegar em todos os lugares, né, com segurança, e aqui a gente não tem, entendeu? Então, é um debate que precisa ser feito, né, da questão do metrô, da questão das linhas de ônibus, de opções de você ter linhas mais rápidas, né, a própria condição dos ônibus, se gerar segurança para a população, e também a gente falar na questão, né, de trens, né? Hoje a gente fala a questão transnordestina. Toda vez quando a gente fala da transnordestina, a gente fala só para a questão de transporte de materiais. Mas a gente falar também no transporte de pessoas por trem. Você veja, o transporte de trem na Europa e tantos outros, as pessoas circulam de um lugar para outro de uma forma muito mais barata do que por meio rodoviário. Então, é um debate que precisa ser feito, não apenas aqui em Pernambuco, mas no Brasil todo, né? As pessoas vivem nas cidades, e aí a gente entra já, quando você fala em transporte, você fala as condições das estradas hoje, Rodolfo. As estradas são muito ruins, entendeu? Muito ruins. Então, é necessário a gente melhorar muito a questão do transporte e da infraestrutura viária do nosso estado. Deputada, nesse sentido também, a senhora falou aí, enquanto fez a visita no exterior, a questão da segurança. Aproveitar a sua colocação como governo, inclusive de primeiro momento, ainda em campanha com a governadora eleita Raquel Lira. Segurança também é um ponto X principal que a gente vivencia hoje. Pernambuco aguarda aí o Juntos pela Segurança ser anunciado pela governadora. A gente conseguiu aqui algumas informações sobre concurso, quando que sai esse concurso. Paralelo a isso também, tem um pessoal aí, 2018, que
diz que já está pronto, é muito mais em conta. Não sei até se a senhora tem conhecimento disso, posso falar. Quais são as possibilidades de dar essa segurança ao Estado, à população pernambucana? Rodolfo, a questão da segurança hoje, se você faz uma pesquisa em qualquer cidade de Pernambuco, segurança vai estar nas principais preocupações da população. Normalmente você faz a pesquisa, ele fica brigando com saúde. Ou ele é a primeira ou ele é o segundo. Né? Então é uma preocupação de todo o povo. Hoje a gente vê que as delegacias, a gente não tem estrutura para se fazer a investigação, não tem estrutura para... não tem profissionais e nem tem estrutura para aqueles que estão lá poderem fazer toda a parte de polícia, de investigação, de contribuir para a informação, para o Ministério Público e para o Poder Judiciário chegar, e hoje a gente tem uma impunidade muito alta, levando inclusive as pessoas a dizerem que o crime compensa, então eu vou entrar nele. Então a gente vê muito isso. Então a primeira coisa é o Estado se estruturar para que a gente tenha realmente a punição daquelas pessoas que praticaram crimes e a gente não tenha esse sentimento de impunidade. A gente precisa colocar, a gente precisa ter também uma polícia preventiva, efetiva nas ruas, né, para que a gente tenha esse sentimento de segurança nas pessoas. Você vê hoje, nas cidades do interior, duas pessoas, dois policiais militares fazendo a segurança. Uma zona rural imensa, e aí dois, um dirige e o outro vai do lado. Ou seja, sem estrutura nenhuma para uma atuação. E aí, por outro lado, você já vê os municípios, apesar de não ser responsabilidade dos municípios cuidar da segurança, mas as pessoas vivem nos municípios, os municípios já começam a dar uma resposta também, criando as guardas municipais, né? Algumas armadas, outras ainda sem ser armadas, patrimoniais, uma guarda visual para dar segurança à população. É necessário a gente ter um maior efetivo, uma maior estruturação, com viaturas, com estrutura, investir em inteligência, em equipamentos. A gente tem hoje várias coisas que podem ser utilizadas, né? As câmaras de segurança, a parte da inteligência da polícia, então tudo isso é necessário. E é necessário a questão do concurso. E hoje a gente tem alguns quadros, né, que participaram do concurso de 2018. Existe uma lei, principalmente no concurso de oficiais, que o Supremo, o STJ chama de afunilamento, uma cláusula de barreira. Quando eu fiz o concurso, eu sou formada em Direito e sou concursada da Advocacia Geral da União. E na minha época, quando eu fiz o meu concurso, tinha essa cláusula de barreira também no meu edital, que dizia o seguinte: só seriam corrigidas a segunda prova quem ficasse até 2 vezes o número de vagas. Então, a gente já tem hoje, aqui no Estado, né, diversos profissionais concurseiros, né, que fizeram o concurso de 2018, que não passaram para a segunda fase porque foram barrados no edital, nessa cláusula de barreira, que dizia que até eu passar para a segunda fase, que era a prova prática física, quem ficasse até 3 vezes no número de vagas. E aí, então, essas pessoas têm uma lei, inclusive para oficiais, que derruba essa cláusula de barreira e que seria possível, né, o governo convocar esses concursados, né, que estão na fase de concurso, o concurso tem validade, para que eles pudessem passar para a segunda fase e já contratar, né, e essas pessoas irem para a academia. Não ter necessidade de se fazer lançamento de um novo edital, fazer toda aquela primeira fase de prova objetiva, tudinho de inscrição, tudo aquilo. Então, existe também essa possibilidade. Então, todos nós estamos muito ansiosos, Rodolfo, né, pelo lançamento do Juntos pela Segurança. Eu acredito que vão ter muitas iniciativas que foram desenvolvidas, né, pela governadora Raquel Lira, lá em Caruaru, né, com a participação de toda a sociedade. Acredito que vai ter participação também dos municípios. Foi lançado agora o Juntos pela Educação, onde a gente vê muito a participação dos municípios. Então, vamos aguardar. Então, estamos todos ansiosos, esperamos, né, o quanto antes, né, que já seja dada essa resposta para a população. A população está muito ansiosa, né, para se ter mais segurança também.
Então, só como esse exemplo aí, a senhora enxerga que existe essa possibilidade dessa convocação desse pessoal de 18? É possível, porque existe uma lei, né, que para oficiais, né, e que ela pode inclusive ser utilizada como um precedente ou até como isonomia numa interpretação quanto a outros, e que derruba a cláusula de barreira. Né? Inclusive já existem precedentes disso ter acontecido em concursos da Polícia Rodoviária, né, de Polícia Federal e de tantos outros concursos. No meu concurso, quando eu fiz lá atrás, eram 400 vagas, então só eram corrigidas, ou passavam para a segunda fase, 800 candidatos, que era 2 vezes o número de vagas. E aí, no início, a administração, ela fixa essa cláusula de barreira, é até uma questão de uma economia na realização do concurso, porque quando você faz a contratação de uma empresa para fazer o concurso, você paga pela quantidade de provas que são aplicadas, né, de exames que são aplicados ali naquela coisa. Então, é possível sim também, entendeu? Inclusive, já existem precedentes disso em outros lugares. É um pessoal que já fez a metade do caminho e a população está muito ansiosa para que a gente tenha realmente um efetivo quanto antes nas ruas. Deputada, e bastidores de política, para a gente se encaminhar aqui na nossa reta final. A governadora está aí numa situação em que aparentemente tem a maioria dos deputados, porém fica aí se falando em um centro, uns neutros, flutuando alguns deputados. A senhora vê aí a governadora, são 49, né? Com esses 35 deputados, digam, não, eu sou Raquel, estou governo de Pernambuco, e tem outros que se coloca claramente como oposição, isso aí é fato. É bem interessante aqui, o regimento que foi alterado em janeiro, ele criou, Rodolfo, bancadas independentes. Isso. Nós temos a bancada de situação, a bancada de governo e bancadas independentes, que não tem um líder da bancada independente, porque são bancadas independentes, que não se posicionaram. Então, o próprio funcionamento aqui na casa das bancadas, ele é muito confuso, entendeu? Na minha opinião, eu não concordo com a bancada independente, porque eu acredito que você tem que se posicionar. Em cada um dos projetos que são colocados para ser apreciados ali, você se posiciona. Se você é governo, se você é oposição. Eu não concordo com essa bancada neutra, né? Essa que ela vai conforme a conveniência. Eu não vejo com bons olhos uma bancada independente, porque acho que você tem que ter posição. Mas a senhora identifica quem são esses independentes, não é? Tem independente. Eu acho que muito o que está acontecendo. A gente está no início do governo, então a gente tem 6 meses de um governo, então os deputados estão observando também. Então estão observando, o governo está se organizando, está se mostrando ainda a cara. Então, eu acho que muita coisa de definição, Rodolfo, a gente vai ter agora no segundo semestre, entendeu? Quando o governo vai estar mais posicionado e os próprios parlamentares mais posicionados. Eu já vejo hoje mais posicionamento aqui do que o que eu vi há um mês atrás. Então, é um processo também que está acontecendo aqui dentro da casa. Como a senhora avalia esses 61%, eu acho que teve uma pesquisa levantando a aprovação da governadora, sendo a mais bem aprovada, inclusive, na região nordeste do país, a 6ª no Brasil? Eu vejo com bons olhos, né? Eu vejo a governadora se organizando, né? Dando o seu melhor, né? Para acertar em Pernambuco. Aqueles compromissos que foram firmados com a população, a estruturação. Então, eu vejo com bons olhos, né? E vejo que ainda tem muita coisa para ser trabalhada, para ser feita. É só um início, né? Então, da mesma forma que a governadora aqui, ela está se organizando, se estruturando, a gente tem também esse trabalho sendo feito em outros estados. E eu vi como muito positivo, que bom, né? A população está observando, está confiante e tenho certeza que a grande maioria, esses 61% ou até mais, né, hoje quer que o governo Raquel Lira, né, o governo que está à frente de Pernambuco, né, dê certo, porque a gente tem muitos problemas em Pernambuco que precisam de uma solução. Então, eu vejo também esses 61% não apenas como uma aprovação, mas também como uma expectativa bem positiva. E eu tenho certeza
né, que a governadora, junto com toda a equipe e todo o governo, eles vão sim atender essa expectativa do povo pernambucano. Deputado, deixar a senhora à vontade para a gente concluir aqui a nossa entrevista. Agradecer mais uma vez, gentilmente, pela disponibilidade e ter se colocado para falar com a gente. E também, sobretudo, por esse projeto que a gente costuma dizer, né? Cada vez que se renova uma eleição, seja municipal, seja estadual, se cria uma expectativa que o melhor vai ser apresentado. E aí foi escolhido popularmente, pelo direito do voto da democracia, os seus líderes. Eu queria que a senhora pudesse fazer essa projeção agora para esses próximos 6 meses, também nesse ponto de vista, tanto do Estado, inclusive o seu mandato também à disposição da população. Rodolfo, eu estou bem ansiosa, né, por esse segundo semestre, porque eu acredito que tanto no governo, né, no governo estadual, no governo Raquel Lira, quanto aqui dentro da Assembleia, aqui dentro do nosso gabinete, ele foi mais de arrumação, né, esses primeiros 6 meses de entendimento, de organização. Então, nesse segundo semestre, eu já vejo muita coisa sendo concretizada e estou com expectativa muito positiva de a gente poder já iniciar realmente, né, a resolução e o enfrentamento de alguns desafios e alguns problemas por Pernambuco. Então, estou bem ansiosa, bem esperançosa da gente viver um novo momento em Pernambuco. E o nosso mandato aqui, a gente está trabalhando muito, né? Montamos uma equipe muito dedicada, bem compromissada, exatamente para que a gente possa contribuir com o nosso melhor, né? E retribuindo a confiança do povo pernambucano, né? Do povo da minha região. A gente deu o nosso melhor representando cada um dos pernambucanos aqui nessa casa. Deputada, muito obrigado, agradeço, desejo um bom período junino e a gente volta a se falar em uma outra oportunidade. Rodolfo, obrigada, desejo também a você e a todos que estão assistindo um feliz São João, um feliz São Pedro, e assim, esse São João está muito legal, assim, você vê que as pessoas do ano passado, tem muita gente com medo, né, de ir, de se divertir, e agora não, todo mundo está, né, se divertindo com muita alegria, o São João em Caruaru, o São João em Bezerros, em Arco Verde, Petrolina, Araripina, né, Carpina, em todo Pernambuco, né, a gente vê tudo sendo feito com muito amor e a população abraçando esse São João, e eu tenho certeza que e isso é muito importante, né, uma festa de São João é muito importante para o turismo da nossa região, para a economia. Isso está movendo a economia, com certeza. Muito obrigada pela oportunidade, estamos sempre à disposição aqui. Grande abraço, muito obrigado, deputada.